Certamente você conhece o ChatGPT, o Gemini, o Copilot ou alguma outra IA, mas você sabe o que precisou acontecer para elas serem mais presentes na nossa vida? Eu sou o Rafael Figueiredo, doutorando em energia pela UFABC e membro aqui do Datas. E eu vou falar um pouquinho para você como é essa infraestrutura de IA. A partir do final de 2021, 2022, o interesse por IA nas buscas do Google aumentou muito. Isso aconteceu principalmente pelo lançamento do ChatGPT 3. O lançamento em si foi uma revolução, mais de marketing do que de tecnologia, só que ele colocou o termo de inteligência artificial no nosso dia a dia. Os chatbots são LLMs, Large Language Models, que são algoritmos de PLN, processamento de linguagem natural, que são feitos para ter uma comunicação natural com a gente, como se fosse uma pessoa conversando. As LLMs são os modelos mais caros e mais complexos que a gente tem de IA. A tecnologia em si, o Transformer, foi mostrada pelo Google em 2017, só que só em 2022 esses modelos começaram a ficar públicos. Isso aconteceu, além de outros motivos, porque a gente não tinha chips e computadores eficientes o suficiente para poder treinar e inferir esses modelos. A forma simples, num chat de texto ou numa resposta apenas em texto, parece fazer simples, só que esses modelos precisam de muito dinheiro, muito tempo e muito processamento para conseguir serem treinados, além de muita energia. Os processadores necessários para fazer esse treinamento são diferentes das CPUs normais. Então, os primeiros modelos de IA eram treinados basicamente em placas especializadas em 3D. Essas arquiteturas agora foram atualizadas e são conhecidas como aceleradores de IA. Mas quando a gente fala placa ou chip no singular, não imagine que uma placa só é capaz de fazer esse treinamento. São necessários data centers enormes. A Microsoft, por exemplo, criou um data center só de IA da Azure com cerca de 25 mil placas A100 da NVIDIA, cada uma com 40 GB de memória. Nessa infraestrutura, o GPT-4 demorou entre 3 e 4 meses para ser treinado e custou mais ou menos 100 milhões de dólares. Falando um pouco de energia, é estimado que foram usados 7.200 megawatt-hora de energia, suficiente para abastecer 3.500 casas brasileiras, mais ou menos. A existência desses aceleradores dedicados permitiu que fosse financeiramente viável o treinamento e a inferência desses modelos. Para você ter ideia, na versão anterior desses aceleradores eram cerca de 4 vezes menos eficientes, e a versão atual são cerca de 4 vezes mais eficientes. Fazer o treinamento do GPT-4 que eu comentei em 2019 demoraria mais de um ano e provavelmente custaria mais de $1 bilhão. E por outro lado, se o treinamento do GPT-4 fosse feito na tecnologia atual, provavelmente custaria $20 milhões e demoraria o mesmo tempo. Nota que esses números aqui são estimados de relatórios de investimento e algumas entrevistas ao OpenAI, porque esses valores não são totalmente abertos. O treinamento dessas redes é só parte do problema, depois a gente tem que fazer a inferência, ou seja, fazer o modelo responder pra gente. Para você ter ideia, o GPT-4 tem 1,5 trilhão de parâmetros e você precisa de um servidor com mais ou menos 128 dessas A100 para conseguir guardar todos esses parâmetros e responder em tempo real. Ou seja, não é possível fazer com uma placa só. De novo, a gente entra na questão dos grandes data centers. Em questão de energia, baseado no consumo dessas placas, dos data centers, da refrigeração, é estimado que uma resposta do GPT consuma 25 vezes mais energia do que uma pesquisa no Google. Quando perguntado para o próprio ChatGPT, ele estima um valor de mais ou menos 15 vezes maior. Sempre que você faz uma pergunta para o GPT ou para alguma outra IA, essa informação passou com certeza por um data center gigantesco, com alguns milhares de placas de vídeos e alguns milhares de megawatts de consumo. E aí, você sabia que todo esse avanço em processamento era necessário para que esses modelos aparecessem? E você consegue imaginar o que vai vir no futuro com esses aumentos, essas melhorias de 4 vezes a cada geração de aceleradores? No próximo vídeo a gente vai falar de como as empresas querem miniaturizar esse sistema para que ele possa rodar na NPU do seu celular, na sua GPU do computador ou mesmo na nuvem, mas gastando muito menos energia e muito menos data centers.